A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37 e versículo de número 7 ao 10, que vai nos dizer assim: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Ezequiel, ele obedeceu a ordem do Senhor. O segredo está em obedecermos aquilo que Deus designa. Tem momentos que nós não vamos entender o que Deus nos instrui a fazermos. Tem momentos que nós não vamos compreender a direção de Deus. Imagina comigo, Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel a um vale. E esse vale estava cheio de ossos. E os ossos estavam sequíssimos. Então Deus, ele leva Ezequiel para um ambiente, irmãos, onde havia morte. Onde, humanamente falando, era irreversível. Muitas vezes Deus permite você estar em ambientes que parecem ser irreversíveis. Ele permite situações na sua vida que parecem que não vai ter jeito, que parecem que não vai ter solução. Mas por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: ainda tem jeito. Ainda tem solução, porque independente do cenário, o Senhor libera uma palavra. E quando o Senhor libera uma palavra, tudo muda. Declare comigo: eu recebo uma palavra liberada do meu Deus na minha vida. Eu recebo uma palavra liberada do meu Deus na minha vida. Quando há uma palavra de Deus liberada, irmãos, tudo pode ser contrário. Tudo pode ser adverso. Ramante, rabasto, candaraia. Mas se há uma palavra de Deus, há transformação. Se há uma palavra de Deus, há mudança. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: comece a proferir palavras de bênção. Comece a falar aquilo que Deus falou com certeza. Esse marido vai ser uma bênção. Essa porta de emprego vai se abrir em nome de Jesus. Eu vou ter a melhor nota nessa faculdade. Eu vou passar nesse concurso público. Você vai começar a proferir palavras de bênção e o seu cenário vai começar a mudar. Versículo 7 vai nos dizer: profetizei segundo me fora ordenado. Ezequiel recebeu uma ordem para proferir palavras de bênção. Para proferir palavras que, humanamente falando, não tinham sentido. Porque profetizar, irmãos, a ossos sequíssimos não é fácil. Quando tudo está contrário, você crê no que Deus falou e proferir palavras não é fácil. Você pode estar olhando e dizendo: mas irmã, não parece que vai mudar, não parece que vai acontecer. Pois é, aqui também não parecia. Ezequiel tinha uma palavra e uma visão. Ou ele se apegava à palavra, ou ele se apegava à visão. E tem momentos na minha e na sua vida que vai ser assim. Ou a gente escolhe se apegar à palavra, ou a gente fica com o que estamos vendo e duvidamos da palavra. Ezequiel não quis ficar com aquela visão, como se ela fosse maior do que o Deus que o levou até ali. Porque se Deus o levou até ali, não foi para ser envergonhado. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. Se Deus permitiu você chegar até aqui, não é para você ser envergonhada. Se Deus permitiu, meu irmão, você chegar até aqui, não é para você ser envergonhado. Deus quer glorificar o nome dele na sua história. Agora, se posicione. Mesmo que tudo seja contrário. Aqui, irmãos, tudo era contrário. E tem momentos na minha e na sua vida que tudo vai ser contrário. Mas nós temos que nos apegarmos ao quê? A palavra. Ezequiel profetizou segundo foi ordenado a ele. E enquanto ele profetizava, as coisas começaram a mudar. E o Senhor diz para você: enquanto você profetiza, enquanto você lança a palavra, enquanto você abençoa, não abra sua boca em nome de Jesus para amaldiçoar.
Não abra sua boca para dizer que essa pessoa não presta, que não vai dar em nada, que a porta não vai abrir, que nada para você anda. Palavras pessimistas não tem que sair dos teus lábios. Deiracais, decandorabacandará. Isso aqui é a resposta de Deus. O Senhor está dizendo, se é para proferir palavras, que sejam palavras de bênção. Esse marido vai mudar, essa esposa vai mudar, esse filho vai mudar. Vai ser uma bênção essa filha. Use os seus lábios para abençoar e não para amaldiçoar. Enquanto Ezequiel lançava palavras de bênção, obedecendo a ordem do Senhor, a Bíblia nos diz que houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Cada osso começou a ir para o seu devido lugar porque um homem chamado Ezequiel, profeta, acreditou na palavra e proferiu a palavra diante do cenário contrário. Comece a proferir palavras diante do cenário contrário. Mas, irmã, tá tudo contrário. Como é que eu vou dizer isso? Seja uma pessoa que profetiza sobre o seu cenário. Não diga que não vai dar certo, que a porta não vai abrir, não. Mas lance palavras de bênção. Enquanto Ezequiel proferia palavras, o cenário começa a mudar. Enquanto você começa a se posicionar, as coisas começam a mudar. Você vai começar a ver mudanças aí, porque Ezequiel começou a ver mudanças. E se obedecermos a ordem de Deus, que Ele nos instrui hoje a profetizarmos, a lançarmos palavras boas, começará a acontecer mudança. Aconteceu no cenário de Ezequiel. Vai começar a acontecer no seu casamento. Vai começar a acontecer no seu ministério. Vai começar a acontecer na sua saúde. Vai começar a acontecer na vida dos seus filhos. Vai começar a acontecer no seu psicológico. Deiracai, ramancho deiracando. Estarabaiacai, profetiza. Começou a haver mudanças positivas. E o Senhor diz para você, profetiza, porque haverá mudanças positivas diante dos seus olhos. Cada osso começou a se organizar. E não somente os ossos foram para os seus devidos lugares. Começou, irmãos, a haver tendões sobre eles, crescer carnes, estender a pele, irabaiacandarasto, porque Deus é Deus que completa a obra que Ele inicia. O Senhor está dizendo para você, a mudança vai ser muito grande. Profetiza, profetiza, porque eu gosto de trabalhar no cenário impossível. Profetiza, porque eu gosto de pegar o marido que dá trabalho e transformar em um grande homem na minha presença, e um bom esposo. Profetiza, porque eu gosto de pegar aquela porta impossível e abrir na tua vida. Profetiza, diz o Senhor, no meio da impossibilidade. Porque se fosse possível, irmãos, Ezequiel faria. Ele mesmo traria a vida, mas não era possível para ele. Tem coisas que não é possível para mim nem para você. A gente só tem que fazer a nossa parte, proferir palavras de bênção. Lançar palavras como Deus está nos mandando lançar, pela fé. É pela fé que você anda. Profetiza, esse carro já é meu, eu vou comprar esse carro. Profetiza, essa casa já é minha, eu vou comprar essa casa. Vai ser para a glória de Deus. Vai ser para o nome do Senhor ser glorificado. O carro vai ser para ir para a igreja. Vai ser para eu ajudar pessoas que precisarem. Vai ser para eu trabalhar. Para eu honrar minha família. A casa vai ser para a minha família, para ser uma bênção, para que o Senhor habite ali juntamente conosco, para que haja culto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa porta de emprego vai se abrir para que eu seja um canal de bênção naquela empresa. Para que Deus, pela sua infinita misericórdia, me use, para que almas sejam salvas naquele lugar. É isso, irmãos, que Deus quer, que a gente se posicione. Que a gente comece a lançar palavras pela fé. Ah, irmão, mas o cenário não mudou ainda. Então você anda por aqui porque você vê? Porque nós que servimos a Deus, irmãos, não andamos por vista. Nós andamos por fé. A Bíblia vai dizer que os corpos estavam ali. Já não eram mais ossos sequíssimos. Agora eram corpos. Porém, faltava o espírito. Só que Deus não deixa a obra pela metade. E o Senhor está dizendo para você, trarei sinais de que vai haver milagre e que a obra não ficará pela metade. Trarei sinais que vai haver testemunho, que vai haver mudança. E a obra não ficará pela metade. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito.
Ou seja, os corpos estavam ali, mas não tinham vida. Você acha mesmo que Deus vai fazer a obra pela metade? Claro que não, irmãos. Só que aqui, mais uma vez, Ezequiel precisou usar fé. Ezequiel precisou profetizar. E assim é na minha e na sua história. Deus permite situações contrárias para provar a nossa fé, para que possamos colocar a nossa fé em ação. Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem. Ô Senhor, o Senhor está falando com pessoas aqui de maneira tão clara, dizendo: profetiza. Profetiza, minha filha, esse casamento. Profetiza, meu filho, essa vida financeira. Profetiza esse ministério, profetiza esses filhos. Profetiza. É tempo de profetizar. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profira a palavra, que você vai ver a vida chegando. Eu vou repetir para você entender. Profira a palavra, que você vai ver a vida chegando. Lance a palavra de bênção e as coisas começarão a mudar. Lance as palavras de fé e você vai ver mudanças extraordinárias acontecendo diante dos seus olhos. O Deus que trouxe carne, tendões, nervos, deiracandarasto, que colocou cada osso ao seu osso, era poderoso aqui para trazer um espírito, porque ele não deixa a obra pela metade, mas ele conclui. Mais uma vez Deus está dizendo: não deixarei a obra pela metade, mas concluirei. Só profetiza, só faz a sua parte. Ezequiel fez a parte dele, porque o que é pra gente fazer, irmãos, Deus não vai fazer por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E por intermédio dessa palavra, Deus diz pra você: faça a sua parte. Profetize. Comece a partir de hoje a mudar. Lança palavras de bênção na sua casa, no seu emprego, no ministério. Que você vai ver as coisas mudando, as coisas fluindo. Às vezes nós mesmas é quem amaldiçoamos o nosso próprio cenário. Às vezes, meu irmão e minha irmã, é você mesmo, é você mesma, com seu posicionamento, com a sua murmuração, com seu descrédito, que está trazendo a maldição para o seu próprio cenário. A partir de hoje, fite os teus olhos naquele que te chamou e diga: é possível para ele, e ele vai fazer o milagre. Eu só vou profetizar. Se é para sair palavras dos meus lábios, que sejam palavras de bênção. Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai abrir porta, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Declare comigo: o meu Deus é Deus de milagres e eu não posso esquecer disso. O meu Deus é Deus de milagres e eu não posso esquecer disso. Quando você não esquece disso, você profere palavras de bênção. Você lança palavras, você profetiza. E Deus começa a fazer o milagre. Versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aqui você observa, irmãos, que como o Senhor havia ordenado, Ezequiel obedeceu. Obedeça. Deus está te dando uma ordem hoje. Deus está dizendo para você hoje: obedeça. Profetize, faça como eu estou te mandando. Enquanto ele profetizava, o Espírito entrou neles, irmãos, e eles viveram e se puseram em pé. Porque Deus não deixa nada pela metade. Deus, ele está enfatizando isso aqui. Ele não vai deixar a obra pela metade. Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você sucumbir. Mas o nome dele será glorificado na sua história. Um exército sobremodo numeroso. Um exército grande. O Senhor está dizendo para você hoje. Não foi pouca coisa aqui não, irmãos. Foi um exército que se levantou. Porque um homem chamado Ezequiel, um profeta, ouviu a voz de Deus e obedeceu. A sua família pode se levantar. Porque você ouviu a voz de Deus e vai obedecer. Os seus filhos podem ser uma bênção, um exército numeroso na casa do Senhor. Uma bênção para ganhar almas. E para que o nome do Senhor seja glorificado, por você ouvir a voz do Senhor. A sua vida financeira pode mudar de maneira completa, porque você ouviu a voz do Senhor. Isso aconteceu, irmãos, algo grande, extraordinário, porque Ezequiel obedeceu, ele profetizou. Só profetize. Eu sei que às vezes, quando estamos em lutas, em dificuldades, a nossa vontade é de murmurar, de questionar. O inimigo lança na nossa mente que não vale a pena profetizarmos, que é loucura. Mas Deus diz para você hoje
Não fique com aquilo que o inimigo mostra. Não fique com o cenário contrário. Mas fique com a palavra. Se Deus diz que vai transformar, ele vai transformar. Ezequiel poderia ter dito: Senhor, esse cenário é de morte, não tem jeito não. Mas Ezequiel preferiu acreditar na palavra do Senhor. Ezequiel preferiu agir por fé. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: prefira, minha filha, prefira, meu filho, agir por fé. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas depende de você. Depende do seu posicionamento. Ezequiel profetizava e Deus transformava. Ezequiel profetizava e Deus mudava. O cenário ia mudando conforme a obediência, a prontidão de Ezequiel em fazer o que Deus ordenava. Conforme o que você vai fazendo, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena, as coisas vão mudando. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Obedeça, pois Deus tem coisas grandes para fazer na sua história. Ele diz para você que não tardará. Profetize, mesmo que tudo seja contrário. Diga: vai ser uma bênção. Diga: vai ser curada. Diga: vai ter vida. Diga: vai ter mudança. Vai ter transformação. Comece a proferir palavras de bênção. Hoje Deus libera isso para você. E Ele diz: profetiza. Ele diz: comece a proferir palavras de bênção. Algumas pessoas vão olhar para você no início e vão dizer: é doida. É doido, tá falando para os ossos. Mas daqui a pouco eles vão ver o que Deus vai fazer. Porque quando nós profetizamos, quando colocamos a fé em ação, o resultado é vitória. O resultado é milagre. O nome do Senhor é glorificado na nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por essa ordem, meu Pai, que foi entregue para cada um de nós por intermédio dessa palavra. E a ordem é: profetiza, lance palavras de bênção, comece a agir por fé, que o seu cenário vai começar a mudar. Deus, eu creio que da mesma forma que houve mudança aqui no cenário de Ezequiel 37, haverá mudança também no cenário do teu filho, da tua filha, como os filhos de Israel que estavam mortos espiritualmente se levantaram aqui nessa visão. O Senhor também vai levantar o teu filho, a tua filha. Eles vão começar a profetizar, eles vão começar a proferir palavras de bênção. Se for para abrir os lábios, vai ser para proferir palavras de bênção, e o teu nome será glorificado. Haverá mudanças grandes e extraordinárias na vida dos teus filhos, e o teu nome será glorificado de maneira especial. Que eles só lancem a palavra, que eles só profetizem, porque coisas grandes fará o Senhor e não tardará na história deles. Creio, Pai, que o que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Que eles só lancem a palavra e deixem o milagre, porque o milagre, o exército, quem levanta é o Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: profetiza.
Lance palavras de bênção. Esse cenário, ele vai começar a mudar. Ezequiel não esperou primeiramente a mudança acontecer para depois ele proferir as palavras, não. Ele se posicionou como Deus ordenou. Ele profetizou como fora ordenado a ele. E ele viu resultados todas as vezes que nós nos posicionamos com fé. Profetizamos como Deus ordena. O milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado. Creia, Deus, ele tem mudanças completas para sua história, transformações, coisas grandes para fazer na sua vida. Só profetize, só lance a palavra de bênção, porque os resultados quem vai trazer para sua história o milagre vai ser Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, profetize. É tempo de milagres. Deus te abençoe.